Olá, vamos para uma questão bem interessante aí, envolvendo aquela parte de força magnética, raio. Lembra daquela formulazinha do raio lá do conteúdo de força magnética? Mas essa questão é especial, tem uns detalhezinhos que não é comum não, vem comigo. Por meio de um seletor de velocidade, faz-se um feixe de elétrons penetrar numa região em que existe um campo magnético uniforme B, normal ao plano da folha. Bora seguindo. Os elétrons penetram nessa região com uma velocidade V0 e com uma velocidade de 8/10 a sexta, perpendicular ao campo magnético, sofrem um desvio e vão se chocar com uma chapa fotográfica colocada paralelamente a V0, impressionando-a em um ponto distante de 4 centímetros dessa região. Então, tá aí a figura. Sabe-se que os elétrons penetram nessa região a 8 centímetros da chapa fotográfica. Bora voltar para a figura. Então, ó, a distância da chapa fotográfica é de 8 centímetros e essa marca, né, a 4 centímetros aqui, como foi fornecido na figura. Sabendo a massa do elétron e a carga do elétron, qual é o valor do campo magnético B? Bom, a primeira coisa que vem à mente é a aplicação daquela formulazinha do raio, que é mV sobre QB. Se você estava esquecido, é só você igualar a força centrípeta à força magnética. A força centrípeta é mv² sobre R e a força magnética é QVB. Isso se o ângulo for 90 graus entre a velocidade e o campo, como é o caso. E aí, quando a gente simplifica aqui, ó, e isola o R dessa expressão, a gente chega na fórmula do raio. Como ele quer o campo magnético, então para achar o campo magnético a gente simplesmente vai fazer essa troca aqui de lugares e vai ficar o nosso MV sobre QR, né? Então, aplicando essa fórmula, a gente descobre o campo magnético. Mas qual é a dificuldade, professor? A dificuldade é que a gente não tem esse raio. O lance da questão é achar o raio. As outras grandezas, massa, velocidade e carga, ó, massa, carga e velocidade já foram fornecidas. Então o que está faltando é o raio. E por que o raio é difícil, professor? Porque não dá para obter diretamente. O raio nem é 8, nem o raio é 4. Normalmente nessas questões, esse 8 representa o diâmetro. Mas para que o 8 representasse o diâmetro, aqui teria que estar a bolinha e isso tudo teria que ser 8. Então não é o caso. Então esse é um caso que no passado eu já resolvi questões desse tipo e na hora que eu olhei para ela eu lembrei dessa questão que eu respondi e é isso que vai fazendo, quanto mais questões a gente resolve, mais ligado a gente fica. Então aqui ó, eu sei que a velocidade é um certo, né, valor V0, porque o campo magnético não altera essa velocidade, mas a gente tem que traçar aí para achar um determinado ângulo, para poder encontrar o raio. E aí eu vou preferir fazer uma figura aqui, ó. Então, na prática, eu tenho uma circunferência. Essa circunferência, ó, vai ser a trajetória daquela partícula que sai, vou chamar assim, lá de cima com uma determinada velocidade, e ela vai bater naquela posição com a mesma velocidade. Ali está o centro. Então, se eu traço uma linha aqui, ó, eu sei que a velocidade e o raio são perpendiculares, e se eu traço essa linha, a velocidade e o raio também são perpendiculares. Então, na prática, se a gente traça aqui, ó, essas duas retas paralelas, se eu disser que esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui, ó, também tem que ser θ. E é isso que basta para a gente armar, eu vou chamar assim, a geometria do problema. Eu vou enxergar que esse cara, ó, se isso é R, isso está na frente do R, então isso é R seno. E esse pedacinho aqui, ó, ele está colado com o ângulo, a hipotenusa é R, então ele é R cosseno. E esse cara aqui é R. Então visualize, esse R cosseno aqui, ó, é esse valor que foi fornecido. Então esse nosso pedaço aqui, ele representa esse pedacinho, então 4 é igual a R vezes U cosseno de θ. E esse pedaço aqui todo é 8 centímetros, é a soma de quem? Esse 8 centímetros? De R mais R seno. R mais R seno. Pronto, é isso que a gente vai trabalhar.
Se a gente conseguir descobrir quem é o ângulo que não é fornecido, a gente consegue descobrir o raio e com o raio na mão a gente resolve a questão simplesmente aplicando nessa expressão que nós já obtivemos, beleza? Então agora a gente vai trabalhar. É só a gente colocar esse R em evidência. Quando eu coloco esse R em evidência, vai ficar aqui 1 mais seno de θ. Isso é igual a 8, concorda? Mas se eu dobrar, né, multiplicar ambos os lados dessa equação por 2, isso aqui vai dar 8, mais 8 é o quê? 2R cosseno. Então eu posso escrever, no lugar desse 8, eu posso escrever 2R cosseno de θ. Isso é R que multiplica 1 mais seno de θ. Visualizou? Multiplicando tudo por 2 dá 8, 2R cosseno. Então, no lugar desse 8, eu escrevo 2R cosseno. Tem R dos dois lados. Então, a gente está chegando aqui numa equação trigonométrica. Essa equação trigonométrica, ela não é difícil, mas ela também não é imediata. A gente tem que caminhar. E como é que eu caminho, professor? Eu vou levar ambos os lados ao quadrado. Se eu levar esse lado ao quadrado, vai ficar 4 cosseno ao quadrado de θ. Se eu levar esse lado ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas, professor, isso vai sair? Vai sair. É só você lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então essa grandeza cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Bora colocar isso aqui, beleza? 4 cosseno ao quadrado. Então, é 4 que multiplica 1 menos seno ao quadrado. Maravilha. Repete o resto. 1 mais 2 seno de θ mais seno ao quadrado. Certo, professor? Isso vai sair mesmo? Vai, meu irmão. Aqui, 4 menos 4 seno ao quadrado, 1 mais 2 seno de θ, mas, professor, isso vai dar uma equação de segundo grau. Pronto, é ela que a gente quer. Então, quando esse cara for para lá, tenho 4 seno ao quadrado mais 1 seno ao quadrado. Então, vai dar 5 seno ao quadrado. Vou repetir esse cara, 2 seno de θ, e esse 4, quando for para lá, menos 4 com 1, menos 3. Tudo isso igual a zero. Ah, chegou na equação de segundo grau. Só para a gente ficar, vamos dizer assim, mais familiar, no lugar de seno eu chamo de u. Então, eu vou ter 5u ao quadrado menos 2u menos 3 igual a zero. Vamos resolver o velho delta. É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui é 20, isso é 4. Soma 64, a gente já sabe que estamos no caminho certo. Então, esse u é menos b, mais ou menos a raiz de 64 sobre 2a. Então, vai ter um valor positivo e negativo. O valor positivo nessa questão aqui, ele vale, deixa eu só colocar aqui, menos b. Esse menos b eu só confundi, aqui é mais 2 seno, tá? Mais 2u, mais 2u fica menos 2 mais ou menos 8. Então, eu tenho duas respostas. Eu tenho 6 sobre 10, que é 0,6, e eu teria aqui o valor menos 1. Mas como o nosso seno ao quadrado aqui, o nosso seno aqui, ele tem um determinado ângulo θ, para dar menos 1, teria que ser um ângulo de quanto? O seno que dá menos 1. O seno que dá menos 1, ele representaria um ângulo de 270. E não tem sentido 270, não é verdade? Não tem sentido 270, porque 270 faria com que ele estivesse nesse local, né? Tem que ser um ângulo aqui, esse θ, ele é um ângulo entre 0 e 90, então não pode ser 270. Então esse valor negativo aqui, ele é desprezado. A gente vai ficar somente com seno de θ igual a 0,6, beleza? Esse é o valor que a geometria determina que é possível. Quando a gente acha seno 0,6, eu não sei se tu lembra, mas se o seno é 0,6, o cosseno já é 0,8. Por quê, professor? Você pode simplesmente jogar nessa expressão aqui, Se você jogar no lugar do seno 0,6, vai ficar 0,36, vem subtraindo, vai dar 1 menos 0,36, que é 0,64, e quando tira a raiz vai dar 0,8.
E para que você quer esse cosseno? Para eu poder achar o raio. Olha aqui a expressão, 4 é igual a R cosseno. Pronto. Se 4 é igual a R vezes o cosseno, e o nosso cosseno foi 0,8, então a gente descobre que 4 sobre 0,8 é 5 centímetros, ou 5 vezes 10 a menos 2 do metro. Terminou a questão? Terminou. Mas já posso procurar o gabarito? Não, porque ele não quer que a gente ache o raio, ele quer que ache o campo. MV sobre QR. MV sobre QR. Beleza, professor? Então, ó, esse valor do campo é MV sobre QR. Maravilha. Quanto foi essa massa? Essa massa 9, 10 a menos 31. A carga 1,6, 10 a menos 19. E a velocidade 8, 10 a sexta. Então, bora substituir isso. Ó, a massa 9 vezes 10 a menos 31. A velocidade 8, 10 a sexta. A carga 1,6, 10 a menos 19 e o raio 5 centímetros, que é 5, 10 a menos 2. Ó, essa divisão aqui de 8 por 1,6 dá 5. 5 simplifica, então tá dando 9. Essa potência é 21. 21, quando ela vai para cima, se junta com 6. Então 21 com 6, 27. 27 com menos 31 vai dar 10 a menos 4 Tesla. 9 vezes 10 a menos 4 Tesla. Questão lindíssima, questão difícil. Valeu!